Olá pessoal, eu sou o Tom Tofanello, tricologista cosmetólogo e trouxe aqui para vocês, da Unip, justamente um assunto associado à estética, que é a tricologia, que ainda é muito pouco praticada pelas esteticistas, e fato é que é uma profissão aí que realmente, como diz o título, a tricologia ela é a ciência em ascensão. E a estética e a tricologia vem sendo recebida aí pelo mercado abrindo as portas, né? Então, assim, uma oportunidade que o profissional da estética possui dentro justamente da possibilidade de agregar serviços na sua área, né? Então, além do profissional da estética atuar com a face, o corpo, ele tem também a possibilidade de agregar o serviço da terapia capilar, da tricologia, dentro do âmbito, da estética, de forma, além de agregar serviços, trazer também uma expertise dentro da tua técnica profissional, e possibilidades, principalmente em um mercado atual, onde nós agregamos um movimento mais baixo, enfim, então ter aí algumas alternativas em serviços, em clínica de estética, na área da tricologia, vai te trazer muitos benefícios. Dentro disso, então, nós vamos ao tema da palestra, que é a tricologia, a ciência em ascensão, estética e tricologia, o mercado abre as portas. Eu sou o Tom Tofanello, tricologista, cosmetólogo, conforme eu já disse. A minha graduação em estética e visagismo, eu sou pós-graduado em tricologia, em fisiologia e nutrição e também em cosmetologia. Estou mestrando em cosmetologia pela Unifesp, Universidade Federal, Tenho também uma especialização em oportunidades na Universidade de Maryland, nos Estados Unidos. E sou hairstylist há 36 anos, me formei em grandes academias internacionais e também membro benemérito e educador da ABTM, Associação Brasileira de Tricologia Multidisciplinar. E também sou um grande colaborador em pesquisas em equipamentos para tricologia pela empresa HTM, além de docente acadêmico. Trazendo o tema da tricologia interdisciplinar, deixa eu colocar aqui o meu óculos que vai ficar mais fácil. Muito bem. Tricologia, do grego tricos, que é cabelos, e logos, estudo. Ele é um ramo da ciência que se iniciou, o estudo se iniciou a partir de 1902, E o interdisciplinar é justamente quando você constrói, esses elementos curriculares e engloba justamente dentro desse contexto o conhecimento. E daí, claro, eu trago justamente a questão da estética e a tricologia. Falando um pouquinho sobre patologia, derivado do grego pathos, que é o sofrimento, doença, e logia, a ciência, o estudo. É o estudo das doenças em geral, sob os aspectos que são determinados. Envolve a ciência básica, quanto justamente a prática clínica. Aí eu trago justamente nesse slide as patologias na tricologia, algumas delas, porque são muitas. Nós temos aí uma série de problemas associados aos cabelos, ao couro cabeludo, e eu trouxe uma das intercorrências assim, mais frequentes. Nós temos a dermatite seborreica. Ela normalmente se apresenta de forma seca ou purulenta. Pode ocorrer, por exemplo, uma dermatite seborreica que tem um aspecto amarelado, consequentemente ela causa um processo tegumentar inflamatório, pode inclusive provocar a queda capilar, e ela normalmente costuma ser tratada na terapia com óleos essenciais e uma série de produtos indicados dentro da tricologia. Temos a dermatite de contato, que está associada aí a uma série de produtos, escovações, por exemplo, extremamente agressivas, escovas progressivas, por exemplo, com formol, elas podem ocasionar, além de processos alérgicos, também a dermatite de contato.
Temos a caspa, que é muito comum, né, nos indivíduos, e tem uma série de fatores desagradáveis nesse aspecto, que é justamente coceira, fora que essas caspas caem na roupa, e ela também pode trazer uma queda capilar em função da presença, né, da caspa no couro cabeludo. E temos a psoríase, que é uma patologia de origem psicossomática. Ela tem muito a ver com estresse, entendeu? Com traumas, enfim. E o grande problema da psoríase é justamente o incômodo, também estético, porque ela se apresenta normalmente com escamações, produção, né, de extrato córneo exacerbado, e ela atinge não só a área dos cabelos, como também extremidades, joelhos, cotovelos, pés, enfim, ela pode acometer o corpo inteiro e muitas vezes ela se apresenta só no couro cabeludo. Quando eu trago o assunto de patologias na tricologia, tem algumas também que a gente vê muito pouco, mas ocorrem e são extremamente desagradáveis porque interferem muito na aparência. Vamos falar do hirsutismo, que é o desenvolvimento de pelos, principalmente nas mulheres, né? Em locais assim, muito pouco comuns, ou quando são, é no público masculino, né? E esses locais normalmente são desprovidos de pelo e de repente eles começam a aparecer. Então vocês podem reparar que algumas mulheres apresentam, por exemplo, um aspecto de barba, bigode, né? Outras com pelos no peito, enfim. E ela tem uma origem, né, pelo desequilíbrio hormonal, a necessidade de você ter aí um acompanhamento médico. E a hipertricose, que era também conhecida como síndrome do lobisomem, que são pessoas que têm excessos de pelo em algumas regiões do corpo, ou às vezes até em todo o corpo, mas quando a hipertricose ela aparece na face, ela tem né, esse apelido, né, de síndrome de lobisomem, porque o rosto fica todo peludo. E aí você precisa realmente de um acompanhamento médico, hormonal, para estar justamente minimizando, né, esse problema. E aí eu trago mais algumas patologias na tricologia, que são as alopécias, né, que podem ser hormonais, genéticas ou traumáticas. A alopecia androgenética, muito comum, né, no público masculino, ela tem, claro, como o nome já diz, uma projeção genética, tem a ver com o DNA, né, do indivíduo. Então você pode herdar uma alopecia androgenética dos seus pais, dos seus avós ou até bisavós, mas fato é que no público masculino ela é normalmente focal, se apresenta com entradas frontais, muitas vezes na região da coroa, né, que costumam falar da careca de padre, enfim. Porém, a androgenética, ela é assim, muito frequente no público masculino a partir dos 40 anos. Fato é que hoje, devido a grandes problemas que nós temos aí no dia a dia, que nós chamamos de fatores epigenéticos, né, que são a utilização de hormônios indiscriminadamente, fatores alimentares e problemas hormonais, você acaba trazendo justamente, né, o gatilho da androgenética em indivíduos aí com até 18, 20 anos. Então isso tem sido muito frequente. Eu tenho tratado muito no meu consultório rapazes aí que fazem academia e que têm aí a faixa etária de 20 a 30 anos e que já apresentam um processo de calvície muito comum a indivíduos aí com seus 40, 50 anos. Então a gente tem aí uma mudança, né, fisiológica em função de hábitos diários aí dos indivíduos. Temos as alopécias cicatriciais, né? Normalmente esse tipo de alopécia, quando ela comete um indivíduo, é muito difícil de você conseguir um tratamento, porque o nome já diz tudo. Você tem um processo cicatricial folicular. Então o cabelo começa a cair, né? Ele vai ficando fraco, enfraquecendo. Você tem uma redução em toda a
a fisiologia do folículo, de forma que isso ele vai entrando num processo de remissão, até que chegamos a um processo cicatricial, onde não nasce mais cabelo. Então, normalmente, um paciente nesse perfil, nós tratamos a remissão do sintoma ou até o estancamento. E a alopecia padrão feminino, que antigamente era chamado como alopecia androgenética, hoje a nomenclatura mudou, né? Ela também tem origem genética, porém nas mulheres ela se apresenta de uma forma mais difusa, né? Não é focal como nos homens. E claro, né, o público feminino tem muitas intercorrências hormonais por conta de gravidez e uma série de outras coisas, e onde ocorre a alopecia padrão feminino e, consequentemente, a necessidade aí de se fazer todo um estudo, né, um acompanhamento médico a nível hormonal e terapêutico com o tricologista, o qual nós conseguimos também uma boa remissão ou até um processo de revitalização capilar. E a alopecia de tração, que tem a ver com os mega hairs, né, com os alongamentos, enfim, que são justamente tranças que você faz tracionando a fibra capilar, e você vai arrancando essa fibra de um processo traumático. Então isso gera, né, uma cicatriz no folículo em função de que ele foi arrancado brutalmente, e o corpo tem como resposta em proporcionar a cicatrização desse folículo. É onde a pessoa vai ficando com aquela testa, uma testa mais larga, entendeu? Ou até as parietais, que são justamente essas regiões aqui, que isso vai indo lá para trás. A pessoa vai aumentando o rosto e perdendo o contorno facial proporcionado pelos cabelos. Patologias na tricologia, né? Nós temos então as patologias microbiológicas e as psicossomáticas, tá? E aí eu trago a foliculite, né, que tem a ver justamente com a patologia de origem microbiológica, e que dentro do processo terapêutico em tricologia nós conseguimos não só, né, a remissão dessa foliculite, como também uma elevação na autoestima do paciente, em função de que, dependendo do quadro, do agravamento da foliculite, o indivíduo realmente fica bastante debilitado com a sua autoestima, né? Temos também a tricotilomania. O que é tricotilomania? São pessoas que têm por hábito psicossomático de arrancar os cabelos, né? Eles normalmente pegam uma mechinha, ficam fazendo circuncisando o dedo e tal, e depois puxa. Normalmente uma patologia que tem que ser tratada com o psicólogo ou o psiquiatra, porque esse processo de arrancar os cabelos vai desenvolver justamente aí o processo cicatricial, ou seja, não vai nascer mais porque houve aí, né, um desprendimento abrupto da haste, né, capilar, que provocou então um processo inflamatório, onde vai haver uma cicatrização e não vai nascer mais o cabelo. Nesse aspecto também, e associado, existem pessoas que têm tricotilomania e a tricofagia, que ela come esse cabelo, acreditem, mas isso existe em muitos casos. E aí nós temos um outro problema, porque os cabelos são indigeríveis, né? O suco gástrico ele não consegue digerir queratina, e dentro desse processo exige então uma ação médica, né? Onde vai ser feita uma cirurgia para retirar esse cabelo. Então, se vocês olharem aí nessa foto, é justamente um procedimento cirúrgico, tirando do estômago justamente esses cabelos que ficaram armazenados, tá? E detalhe, né? Essas pessoas normalmente precisam de auxílio. É muito importante, porque é um problema associado ao psicossomático. Tem que ter o acompanhamento do psiquiatra ou psicólogo. Temos a pitiríase amiantacea, tá? Que é um processo de descamação, né, do couro cabeludo, e ele se apresenta com purulência, né? Um processo inflamatório. Nós podemos tratar também dentro do processo terapêutico com uma série de produtos na tricologia, onde a gente
faz total remissão dos sintomas, né? E consequentemente uma melhora na qualidade de vida do paciente, porque é um fator que incomoda, coça muito, enfim. Então existem muitas possibilidades que a gente pode entrar na tricologia para estar trazendo a esse indivíduo qualidade de vida, né? E também na fisiologia capilar. E a última, a alopecia areata, né? Que também é psicossomática, tem a ver com traumas e é muito comum, eu trato muito lá no meu consultório. Ela normalmente se apresenta, pelo cursor aqui vocês vão ver, olha, ela tem esse formato circular, tá vendo? E ela vai progredindo, então se você não buscar um tratamento, isso vai progredindo, pode atingir a várias regiões do corpo, barba, sobrancelha. Então exige aí todo um processo feito, né, em cabine com laser terapia e tantos outros recursos, e muitas vezes também precisamos também do apoio psicológico, né, porque a areata ela tem uma grande relação com o estresse e com traumas, e se você for trabalhar somente no uso tópico, você vai ter aí um período de tratamento muito longo e muitas vezes nem tão eficaz. Então associar aí o psicólogo, né, ou o psiquiatra, isso vai ajudar bastante, tá? A dinâmica atuante do tricologista, né, como é que funciona, né? Ele atua na análise clínica, então ele vai justamente analisar os exames na área da tricologia. Isso envolve uma série de fatores. Nós temos imagem, exames de sangue, enfim, exame com o videodermatoscópio, que nós vamos chegar a uma hipótese diagnóstica, ok? Quando eu falo em hipótese é porque tricologista não médico ou esteticista, ele não faz diagnóstico, ele sempre tem uma hipótese, né? O diagnóstico, ele é comum e é parte do compêndio médico. E aí, dentro dessa hipótese, nós temos as indicações práticas e terapêuticas, como tricologista ou como esteticista e tricologista. Os exames utilizados na tricologia, nós temos o DNA, ele vai indicar justamente a predisposição à alopécia, né, de forma genética. Temos também a espectrofotometria, que é chamado de Cell's-Rellbane, desculpem, que é justamente você retira amostras de fio, de haste. Isso vai para a Alemanha e em pouquíssimas horas nós temos um levantamento total de todos os processos tóxicos que podem estar ligados não só à saúde do paciente, mas também à saúde dos cabelos, tá? É um exame muito interessante. Temos o tricobiograma, que também com amostra de cabelo você consegue avaliar toda a questão de presença de minerais tóxicos, de tudo aquilo que há em excesso ou em falta. Ele é muito eficiente também para avaliar a saúde capilar, lembrando, né, que o cabelo, ele é um indicativo de saúde, ele reflete a nossa saúde. Se o seu cabelo não estiver bom, estiver caindo, quebrando ou fraco, isso indica que fisiologicamente você também não está bem, você está com deficiências que precisam ser repostas, ok? E a microscopia em luz polarizada, que é um exame muito preciso, onde você, com amostras de várias regiões do couro cabeludo, você tem como avaliar uma série de deficiências e você também consegue entender em que fase, né, de nascimento ou crescimento ou queda se encontra essa haste. Então nós temos a fase anágena, que é de crescimento, a catágena, que é de repouso, e a telógena, que é de queda. Então nós conseguimos avaliar justamente em que momento estão essas hastes, entendeu? E as formas possíveis de tratamento, além de avaliar ácido lático, nós temos como também entender um pouco da questão da energia mitocondrial, o círculo de Krebs, enfim. A microscopia em luz polarizada é a ciência da tricologia, ela te traz aí um referencial de grande abordagem em patologias do couro cabeludo e também da haste. Bom, dentro dos exames utilizados na tricologia, nós temos a videodermatoscopia, que justamente é uma câmera que aumenta de 100 até 400 vezes
a imagem, onde você consegue visualizar todos os problemas associados a couro cabeludo e fibra. Inclusive entender quando um paciente ele tem uma queda capilar ou quando ele está arrancando os cabelos. Se você tem uma haste, por exemplo, que ela está enfraquecida, com um calibre menor ou maior, número de hastes no mesmo folículo, tudo isso é possível a gente visualizar quando nós utilizamos a videodermatoscopia, ok? Os exames de sangue utilizados na tricologia, né? Então, dentro desse slide eu trago justamente os valores normais na medicina e os valores normais na tricologia. Então, o critério de avaliação de exames de deficiências em vitaminas e uma série de outros fatores em cabelo, eles são um pouquinho diferentes. Então nós precisamos ter um treinamento, né, de um critério de avaliação em exames, né, para a gente entender os valores normais para cabelo, que são um pouquinho diferentes dos exames utilizados da analogia dos exames na medicina. E os recursos gerais em tricologias. Então nós temos alta frequência, peeling ultrassônico, microcorrentes, vapor de ozônio, airgel, vacoterapia, fotobiomodulação, fototerapia, roller, dermapen e muitos outros, tá? Recursos naturais, nós temos argilas, substâncias ativas, vegetais, óleos essenciais, vegetais, águas termais, as alcalinas também e massagens. E recursos em cosméticos, que são substâncias ativas, emulsões, máscaras, loções, pomadas e peeling químico. O slide de massagens na tricologia, eu vou pegar aqui o cursor para vocês darem uma olhadinha. Percebam como esse couro cabeludo, né, ele é vascularizado. Então nós temos aqui a circulação sanguínea, né, e a venosa, né, ou seja, arterial e venosa, desculpe, né, e possibilidades que nós temos com massagens de ativar essa circulação. Então a queda capilar ela também tem um fator associado justamente à má circulação. Se você tem uma má circulação, você vai ter um aporte deficiente de nutrientes, você não tem, por exemplo, uma boa excreção de metabólitos. Então, no critério de massagem, nós podemos melhorar esse sistema fisiológico. E aí, claro, né, nessa outra imagem aqui, nós temos alguns músculos também, né, que envolvem a testa e que vão até o início do crânio, e que quando eles estão extremamente rígidos, eles acabam deixando todo o tecido tegumentar também em rigidez. Então, trabalhar uma massagem com mobilidade, onde você consegue proporcionar uma melhor oxigenação, uma mobilidade tecidual, isso vai te garantir grandes possibilidades em resultados para o seu paciente. A ciência e a tricologia, ela traz também os critérios de nanotecnologia, que são justamente, né, as micromoléculas que nós encontramos nos produtos. Consequentemente, elas têm uma interação com permeação muito maior, né? Temos aí os óleos vegetais e essenciais, temos o microbioma humano, que é muito importante a gente saber lidar com esses caras. Eu falo que esse ecossistema de bactérias gram-positivas e gram-negativas, eles não podem ser provocados. Então, quando nós utilizamos um simples shampoo mais alcalino, nós acabamos proporcionando um desequilíbrio nesse microbioma. E aí o que ele vai fazer? Ele vai criar um óbice permeante. O que é um óbice permeante? Ele cria um bloqueio onde você não consegue permear ativos, né? Isso pode ser biofilme, hiperqueratinização, enfim. Então, utilizar produtos que não mexam com esse ecossistema microbiológico é uma boa saída, tá? E aí nós temos, claro, os produtos com pré-bióticos, que estão aí em alta, né, na cosmética, tanto facial, corporal e capilar, que nos ajuda bastante nisso, tá? Aí temos também os fatores de crescimento, representados aqui nesse gráfico, né, que são os fatores de crescimento bioidênticos. Eles normalmente são extraídos das nossas secreções, e aí são, claro que passam por um processo, né, mas são excreções fisiológicas, podem ser inclusive da área estomacal, digestiva, bom, enfim. E fato é que eles são extraídos e preparados para que a gente utilize esses fatores de crescimento
por exemplo, no microagulhamento, repondo aí deficiências nesses fatores que vão proporcionar uma melhora na queda capilar. Inclusive são aí substâncias que eu utilizo e gosto muito, né? Temos a fitoterapia, não podemos desconsiderar a fitoterapia, as plantas e seus extratos, enfim, que nos ajudam muito no trato, inclusive a doenças atualmente, né? Mas fato é que é de grande valia em tempos atuais poder contar também com os recursos da fitoterapia. E claro, né, uma boa alimentação, eu sempre digo, faça do seu alimento o seu medicamento. Se você se cuidar e tiver uma boa alimentação, proporcionalmente, você terá também uma boa saúde capilar, que isso vai refletir em cabelos brilhantes, com bom aspecto, mais hidratados, enfim. E aí eu trago, dentro da ciência da tricologia, o meu artigo, que foi o primeiro artigo em vagoterapia associado a substâncias ativas, e na verdade esse artigo levou aí uma publicação na Bélgica e nos Estados Unidos pelo Journal of Cosmetology and Trichology, e trouxe isso para vocês, na verdade, para vocês entenderem o quanto é importante a gente buscar, né, dentro da nossa profissão, agregar serviços, né? Então eu, como cabeleireiro, eu trouxe a realidade da tricologia para dentro do meu estabelecimento, e fato é que isso deu muito certo, e depois comecei a estudar muito. Então hoje, além da área da docência, eu também estudo bastante, criando artigos e trazendo para esse mercado justamente maiores possibilidades de você cuidar da sua cliente, que a gente até pode chamar de paciente também, porque na verdade a beleza e a saúde, elas estão juntas. Não há como a gente não pensar em aplicar, por exemplo, uma coloração em uma cliente e não pensar na possibilidade em alergias, em ressecamento do cabelo dela ou danificar o couro cabeludo. Então, assim, a associação da beleza e a saúde, ela está cada vez mais no mercado, fortemente exigindo formação, né? E daí eu trago justamente a necessidade da estética, né, do profissional em estética, atuar nessa área, porque é um profissional que detém muito conhecimento em pele, e couro cabeludo é pele. E aí, claro, a pele tem os seus anexos, ok? Apresento a vocês alguns dos meus resultados, tá? Esse, inclusive, é do artigo. Então, se vocês olharem aqui nessa imagem, a A e a B, nós temos aqui um couro cabeludo rígido, algumas hastes que a gente chama de hastes terminais, porque elas estão num calibre muito bom e com saúde, mas a grande maioria está muito debilitada, né? Percebam na imagem B a diferença, né, que se obteve quando nós utilizamos no processo da tricologia, que foi a vagoterapia com substâncias ativas. E aí quem olha essa imagem imagina que nasceu o dobro de cabelo, e na verdade não nasceu, são os mesmos. O que mudou foi a realidade deles, ou seja, eles eram cabelos fracos, né? Não tinham um bom calibre, o tecido do couro cabeludo, a pele, ela estava extremamente rígida, endurecida, não tinha oxigenação, e aí com o processo a gente traz aí um couro cabeludo que parece uma esponja. Esse couro cabeludo está recebendo muito oxigênio, está com um bom aporte sanguíneo e de nutrientes, ou seja, grandes possibilidades da gente trazer para esse paciente os seus cabelos de volta, né? Aí um outro resultado com vagoterapia, em 7 meses, percebam só que diferença absurda, né? Um paciente que esteve comigo aí 2 vezes por semana, durante 4 meses, e depois a cada 1 vez por semana. E consegui trazer para ele de volta justamente os cabelos que ele sempre teve. Então, claro que teve uma série de procedimentos aí, além, né, do processo da tricologia, da terapia, que envolveu alimentação, mas percebam que resultado fascinante. Eu trago aqui também essa primeira imagem, né, em resultados possíveis em terapia. Essa paciente estava com retração frontal, a testa dela estava aumentando muito, ela tinha inclusive perdido o seu contorno facial, e aí com a técnica em tricologia eu trouxe de volta esse contorno, inclusive com hastes num calibre muito bom, né? Aqui também é um garoto de 25 anos que iniciou o tratamento comigo, e vocês percebam da foto 1 até a 4 a mudança no contorno facial e o quanto esse cabelo cresceu e melhorou de calibre, tá?
Então vejam só quantas possibilidades nós temos em tricologia e em terapias capilares para trazer para os nossos pacientes. Outro resultado possível em terapia, né? Eu vou passar primeiro dessa senhora aqui de quase 70 anos. Perceba como eu mudei a realidade dela em quantidade de cabelo, melhorei a autoestima dela e até hoje ela está comigo agora só fazendo manutenções mensais. Mas percebam, né? Olha aqui, do início em 5 meses, o quanto isso mudou. Temos também aqui um trato de sobrancelha, porque hoje se fala muito em micropigmentar as sobrancelhas e pouco se fala no processo de reabilitação, né? Então nós podemos trabalhar com reabilitação de sobrancelhas num processo de vagoterapia, por exemplo, que foi o que eu fiz nessa paciente, e eu trouxe uma realidade para ela, como vocês podem ver aqui, né, de ela poder fazer um design nessa sobrancelha, inclusive eu diminuí a distância entre uma e outra sobrancelha e aumentei todos os pelos aqui na região da pálpebra, de forma que realmente eu trouxe aí, né, um novo desenho para o rosto dessa paciente. Ou seja, vale, né, a gente buscar muitas vezes trazer de volta o que a pessoa perdeu, do que, não estou falando que a micropigmentação não seja uma boa opção, mas se existe a possibilidade da gente recuperar, por que não, não é? E finalizando aí, né, o nosso slide, eu entro com uma pergunta: por que da estética e da tricologia, né? O porquê que a estética deve absorver a tricologia? Então eu vou trazer alguns exemplos, né, que eu também sou formado em estética, mesmo sendo hairstylist, mas eu sou formado em estética também, mas o entendimento que o esteticista possui na fisiologia tegumentar é único, né? Isso já atesta uma grande possibilidade para você, como esteticista, atuar em tricologia. Posteriormente, o profissional de estética ele tem um bom entendimento em substâncias ativas, né? Ou seja, mais um potencial aí para esse profissional. O esteticista possui também discernimentos em práticas com equipamentos. A esteticista utiliza muito equipamento em cabine para tratar, né, justamente a sua paciente. Então, é uma grande associação com a tricologia também. Abordagens em massagens manuais também é uma coisa muito forte nas esteticistas e inclusive eu acredito muito no resultado com massagens manuais para os pacientes, seja no corpo, na face ou também no cabelo, tá? E a utilização de recursos de relaxamento, porque assim, nós sabemos que a queda capilar tem uma grande associação com o fato do relaxamento, porque é um paciente que está envolvido com estresse, né, com traumas, a gente precisa trazer esse paciente numa condição de relaxamento para tratar. Além disso, tem a expertise, né, em estética facial e corporal que abrange a tricologia, ou seja, um profissional que tenha esse conhecimento em todos esses âmbitos, com certeza ele vai se destacar no mercado. E a prospecção de crescimento profissional em especialidade, ou seja, eu sou esteticista e terapeuta capilar. Então isso agrega um valor não só profissional para você, como também, claro, né, para o seu paciente e também para o seu fluxo de caixa, né? Você tem possibilidades de aumentar o seu faturamento a partir do momento que você oferece mais um serviço. E eu trago para vocês 3 regras muito simples da vida, tá? Se você não for atrás do que você quer, você nunca vai ter. Se você não perguntar, a sua resposta será sempre não. E se você não der um passo à frente, você nunca sairá do lugar, porque atitude é crescimento. Portanto, tenha a sua atitude, invista na sua carreira, estude, agregue potenciais de abordagens terapêuticas dentro da sua prática como esteticista, né? Conforme eu falei, né, o profissional da estética ele tem um entendimento vasto no tecido tegumentar, na fisiologia tegumentar, que engloba o couro cabeludo, que é da tricologia. Então,
pensem nisso, né? É uma abordagem para a sua cliente ou paciente que vai lhe trazer muitos benefícios, não só como profissional, mas também, né, como um momento financeiro a mais, né, uma possibilidade financeira maior dentro, né, de um portfólio de serviços que você oferece. Então pense nisso e, claro, além do destaque, né, profissional que você pode ter. Lembrem-se, né, eu tenho 35 anos de profissão, eu comecei como cabeleireiro, né, fiz várias especializações, mas hoje, dentro da área que eu atuo, eu abri um leque de possibilidades. Faça o mesmo com a sua carreira também. Traga, né, para o seu universo maiores possibilidades de desenvolvimento, não só na prática que você atua, mas o que pode vir em cima disso. E com certeza você será um profissional de destaque no mercado. Lembrando a vocês a questão do questionário, tá? Vocês devem enviar um e-mail com o questionário, entendeu? Para que vocês consigam receber então a certificação em atividades complementares, ok? Foi um prazer estar com vocês, agradeço ao NIP e a todos vocês aí que estão me assistindo. Sucesso a todos e vamos à luta, porque a estética é um mercado muito amplo, com muitas possibilidades e nesse momento e daqui para frente, pós Covid-19, o mercado pede profissionais com expertise e que se destaquem. E no que depender da instituição Unip, associado com os seus docentes e material didático, você terá esse diferencial, tenha certeza. Muito obrigado, até a próxima.